Hoje, o que eu separei para gente, tá? Eu queria trazer para vocês um assunto. Então, o tema de hoje vai ser como lidar com a melancolia ou tristezas. Por que eu estou utilizando esse nome melancolia? Porque eu vou ler um texto aqui, ó, do Evangelho segundo o Espiritismo, para começar nosso assunto, no capítulo 5 do Evangelho, item 25, tá? A melancolia, ó. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 25, ó. Melancolia. Que melancolia era um nome que se dava, até pouco tempo atrás, esses instantes de tristeza, de abatimento, que muitas vezes a gente passa na vida. Tá? O nome depressão, ou mesmo, né, é um nome relativamente recente. Então vamos entender o que naquela época já fora falado para nós. Vamos lá? Vamos entender essas situações, as gradações e tudo mais. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. De novo, hein? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão. Então vamos lá. Da onde vem, segundo esse espírito aqui, né, o François de Geneve, que é um espírito que trouxe essa mensagem em Bordeaux em torno ali dos anos 1850, 1860, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: a melancolia, ela muitas vezes se estabelece quando a nossa alma não consegue se encaixar na vida que tem aqui na Terra. Presta atenção nessa definição, tá? Nós vamos ver daqui a pouco que existe uma diferença entre tristeza, que é uma emoção básica, que faz parte da vida, ela vem e vai, e melancolia ou depressão, hoje é chamado de depressão, que é um estado muito mais arraigado e muito mais profundo de uma tristeza que a princípio não cessa e que pode gerar problemas gravíssimos, em casos extremos até o suicídio. Tá? Então, segura a onda aí para a gente seguir. Então, a melancolia é um estado de não aceitação das provas da vida. Então, nós podemos ter situações que a gente não aceita. Veja, há uma diferença entre você ser triste ou estar triste e há uma diferença de você entrar no estado melancólico. Qual que é a diferença? Tô triste, sei lá. Vamos lá, pronto. Meu pai desencarnou o ano passado. A gente está saindo de finados. Lógico, eu fiquei triste. Óbvio que eu fiquei triste. Né? Saudade existe. A tristeza dura um tempo? Dura. A lembrança vai e vem? Vai e vem. Mas há uma diferença entre tristeza e depressão, melancolia. Na depressão, você deixa a tristeza tomar muito mais espaço dentro de você do que deveria. Normalmente, a tristeza vem acompanhada com revolta, com angústia, né? Ela é potencializada. E aí, existem N fatores que podem potencializar. Normalmente, a tristeza é um gatilho. Sei lá, você foi mandado embora do teu emprego, terminou um namoro, um relacionamento, não é? Ou então seu pai te decepcionou, sua mãe te decepcionou, sabe, coisas assim? As pessoas têm um gatilho e ao invés delas darem conta, quem consegue de lidar com isso, acolher sua tristeza, observá-la com consciência, sem se misturar com ela se espalha. E aí a gente fala que a tristeza adoece, ela infecciona, e aí era a vida da depressão. E aí é uma situação muito complicada, né? Porque para muita gente, depressão é frescura. Tipo, a pessoa ficou triste e não quis melhorar. Não é isso, não. Depressão é coisa séria, é um problema de saúde mental grave, precisa de tratamento clínico, sim senhor e sim senhora. A depressão, principalmente quando ela está num estado mais arraigado e profundo, que é a antiga melancolia, tem que ter tratamento psiquiátrico, orientação muitas vezes com medicação, tem que ter o tratamento obrigatório, né, da terapia, para que a pessoa comece a entender as próprias emoções e a parte espiritual. Lembre-se, é um tripé. Muitas vezes as nossas tristezas, elas são causadas por questões do passado, que estão no nosso inconsciente vindo à tona, e a encarnação faz com que venha à tona, porque eu preciso aprender a lidar com
com as minhas lembranças do passado. Lembra da fala aqui do Espírito? Eu não estou aceitando a minha vida na Terra, me sinto preso. Claro, a minha mente traz o passado. Às vezes eu estou aqui na Terra e eu estou separado de grandes amores da minha vida, sabe? Porque eles foram para planos evoluídos, eu fiquei. Eu não lembro disso exatamente, mas eu sinto uma tristeza que eu não sei explicar, que é uma saudade que eu não sei explicar. Entende? Então, eu já vou ler a orientação para vencer isso. Primeiro, vamos diagnosticar isso aqui. Então, não é só uma tristeza, entendeu? É uma coisa muito mais profunda. Eu vi alguém falando assim, nossa, e criança? Gente, a criança agora, é um espírito velho. Toda criança tem um histórico espiritual gigantesco. O corpo é de criança. Então, obviamente, se a criança, desde cedinho, ela está lá cabisbaixa, né? Está lá tristonha, sem motivo, sem nada, ela está trazendo isso de vidas passadas. Ainda mais quando não tem motivo. Porque uma coisa é, não, o menino está cabisbaixo. O pai é alcoólatra, briga com a mãe é assim, o pai abandonou, a mãe, sei lá, larga para lá, sabe essas coisas? A criança é doente, peraí, calma, você tem um motivo, né? Você tem um estímulo, é uma prova e a criança está aprendendo a lidar com aquilo, isso é uma coisa. Melancolia é outra, é diferente. Na melancolia, você talvez não tenha nenhum motivo aparente nessa existência. Veja você que tem muitas pessoas que elas vão fazer um exame clínico, vai ser detectado um problema hormonal, carência de ferro, carência de produção de serotonina. Literalmente, você faz exames hormonais e você vai ver isso. E aí é que está o erro do povo. Por quê? Porque muita gente, a pessoa acha que isso é causa, e na verdade isso é efeito. Essa é a diferença do médico que tem a visão holística, espiritual, e do médico que não tem. O médico que não tem, ele vai olhar para o teu exame e vai falar, você tá desse jeito, tá faltando ferro, você tá meio anêmica. E realmente, às vezes você tá anêmico. Só que, se o problema for físico, beleza, você vai comer lá, né, um pouquinho mais de alimentos ligados a ferro, a anemia passa, o ânimo fisiológico volta. Mas se o problema é espiritual, é da alma, você vai continuar triste do mesmo jeito. Você vai fazer um exame na sequência, seu nível de ferro subiu e você continua tristonho e abatido. Por quê? Porque o problema é da alma. Você está entendendo? Então, olha quantas possibilidades. Por isso que aqui está no pinga-fogo. Isso é muito complexo, gente. Isso é que nem um polvo. Você já viu polvo cheio de tentáculo? Sabe um polvo cheio de tentáculo? Exatamente isso. Não existe uma causa simplista. Não existe uma causa simplista para melancolia lá atrás e a depressão nos dias atuais. Não é simples. Não queira criar simplicidade onde não existe. Tá? Porque, veja, eu e você voltamos para a Terra, nós temos um passado espiritual. O passado espiritual, para alguns de nós, ele é muito pesado na cabeça. Não é que o passado é pesado. É você que não sabe lidar com ele ainda. Eu que não sei. Tem gente que sabe, tem gente que aprendeu, né? Então, apesar do passado espiritual ser presente na nossa vida, na lei de causa e efeito, as pessoas que eu atraio, o corpo que eu tenho, eu posso ter aprendido a lidar com ele. Eu posso ser uma pessoa leve. Eu posso ter aprendido a treinar a minha mente e ser uma pessoa tranquila. Então, mesmo que eu tenha momentos de dor, de tristeza, de luto, eu sigo em frente. Aliás, essa é a proposta do Evangelho, né? É isso que se espera. Você segue em frente. Você não pode parar. Vocês vão ver daqui a pouco. Não pode parar. Você tem que se movimentar. Mas tem gente que não dá conta. A pessoa não consegue. Não é que a frescura, ela não quer, ela não consegue. Ela não tem essa maturidade emocional ainda. Ela não dá conta. Ela simplesmente entrega. Né? Então, mamãe morreu, meu pai. E aí tem que tomar cuidado, porque tem gente que põe lupa, né? Aquilo que deveria colocar lupa na fé, põe lupa na dor. Essa é que é a nossa colaboração que a gente podia melhorar. Vamos combinar. Você precisa de remédio? Precisa. Mas por que tem que ter terapia? Porque na terapia você vai ver os excessos que está cometendo. Entendeu? É na terapia que a gente vê os excessos que está cometendo. Na terapia você vê uma gota d'água e você faz virar uma tempestade. Para quê? Falta de maturidade emocional. Não tem jeito. Não é lendo livro que resolve. Tem que mergulhar na alma, tem que ter um processo de autoconhecimento profundo, demora, não é de hoje para amanhã. Isso que eu estou te falando que é complexo. Entende? A meditação ajuda muitas pessoas a tirar a ansiedade e, consequentemente, auxiliar nessa libertação. Mas não é o único remédio. Tem pessoas que, de tão melancólicas, elas não conseguem meditar. Para o ansioso, a meditação é a mão na roda, porque mesmo que a pessoa ansiosa feche o olho e fala, eu não dou conta, a mente está agitada, você vai treinar, sabe? E você vai treinar, e se você levar a sério, o treino vai te ajudar a acalmar a mente. Mas muitas vezes o melancólico ele não dá conta nem de meditar, de imediato, ele não consegue, a meditação vai vir numa fase futura. Por isso que o remédio é importante em muitos casos,
Não é frescura, é uma questão de saúde pública mundial. Né? Os psiquiatras estão unidos a falar sobre isso. Nós temos um perigo hoje. A gente vive, né, no que os psiquiatras gostam de falar da ditadura da felicidade e do prazer, né, do que tem se habituado a dizer, né, que é a felicidade tóxica, que seriam aquelas pessoas que querem ver o lado bom de tudo, de qualquer forma, de qualquer maneira, fingindo que não tem problema. E aí isso acaba mascarando graves problemas. Não é o que a gente faz aqui no Evangelho. Não é o que a gente faz aqui no Evangelho. Aqui no Evangelho, nós vemos as coisas como elas são. O que é bom, o que não é bom, não é bom, e eu tenho que aprender a ver os dois. Entendeu? Eu preciso aprender a ver minha sombra. Eu tenho uma sombra dentro de mim de tristeza. Eu tenho uma sombra dentro de mim de raiva. Eu tenho uma sombra dentro de mim de agonia. Eu tenho que ver. Eu tenho uma sombra dentro de mim de, sei lá, de energia sexual desvairada. Eu tenho que ver. De desejo de poder. Você tem que enxergar. Você não pode fingir que você não tem isso. Quando você finge que você não tem um problema, você está negando a você. Você está se enganando. E aí, tudo aquilo que você nega cresce. Escondido de você. Isso é perigoso. Por que a terapia? No processo terapêutico, você vai falando, o terapeuta usa a escola dele, não importa qual, ele vai te escutando, te faz pergunta, você fala, pum, as ideias vão surgindo. E aí você vai começando a enxergar as incoerências, as incongruências, você mesmo vê. Porque, gente, a gente faz terapia para o terapeuta nos ouvir. Não, você faz terapia para você se escutar. Os terapeutas aqui podem falar disso para vocês. A terapia não é para o terapeuta. O terapeuta não tem que precisa te escutar, ele tem que escutar ele. Não, o terapeuta, ele está ali como um profissional ele está preparado para ajudar você a se escutar. O meu terapeuta vai me ajudar a me escutar. Escutar a alma é diferente. Porque a gente não se enxerga. Você acha que se enxerga, você não, creia, não se enxerga. Que isso, Ricardo? Como é que você fala isso de mim? Fala, você está na Terra, amigo. Você está na Terra. Se você realmente se enxergasse plenamente, duvido que estivesse na Terra, a não ser que fosse um espírito muito iluminado, missionário daqueles. Provavelmente não é, porque eu falo, esses espíritos teriam muito mais o que fazer do que assistir Evangelho lá, porque já não precisaria mais disso. Então, eu e você, se estamos aqui, a gente está juntinho, nós estamos batendo cabeça para tentar despertar, não é? Abrir o coração. Então, vamos de novo. Como é um tema complexo, o tempo é curto, por isso que eu estou falando um pouquinho mais rápido, me perdoem, tá? Mas vamos lá, de novo. Depressão, a gente não pode criar definições simplistas. Veja, desde aquela época, nós tínhamos a depressão com o nome de melancolia. Então, tristeza é depressão? Sim ou não? Tristeza é depressão? Sim ou não? Eu posso passar por momentos de tristeza? Eu posso aceitar a minha dor? Eu posso passar por momentos de dificuldade? Sim ou não? Claro que sim, ué. Gente, nas emoções básicas humanas, a tristeza é uma das principais. Tristeza fundamental. O psicopata não fica triste, não. Não tem dor na consciência, não. Aí faz o que faz. Não, a tristeza é muito importante. Por que eu não posso passar pela tristeza? É claro que eu posso. Tristeza faz parte da vida, sim. Tem que fazer parte da vida. Não é possível, cara. Tem que fazer parte. Entenda, entenda. É porque as pessoas põem tudo no meio do caminho. Você está no mundo de provas e expiações. Esquece, não se iluda que você só vai ter alegria, que isso não existe em mundo de prova e expiação, gente. Tristeza faz parte do cotidiano. Jesus ficou triste diversas vezes. Gente, se o Cristo, que é o Cristo, ele não evitou a tristeza, você acha que eu e você vamos evitar? Ei, criatura! Vou perguntar de novo. Se Jesus, que era Jesus, não evitou momentos tristes, porque ele os teve diversas vezes. Diversas vezes. Né? Vendo a ignorância do povo, sabe? Vendo a tristeza no olhar do outro, a hipocrisia de alguns. Por que você não vamos ter? Então, faz parte da vida, sim, a tristeza. Mas não se entregar à tristeza. O erro está aí. Entendeu? Você ter momentos de tristeza faz parte da existência. Sabe? É natural. Principalmente quando você tem um gatilho. Sabe, você tem um gatilho. Puxa, uma coisa chata aconteceu. Exemplo, eu amo os meus cachorrinhos. Né? Um deles desencarnou. Você não vai me ver aqui alegre no dia. Não esquece, impossível isso. Tem um parente meu que desencarnou, ele está doente. Eu estou preocupado? Eu vou estar aqui alegre. Oba, fulano está internado. Uhul! Solta foguete, que eu tenho fé. Para com isso, isso não existe. Isso é que é a tal da
positividade tóxica, entendeu? É fake, é mentirosa. Isso não é ser positivo, isso é ser iludido. É diferente. Pessoa positiva é, poxa, Ricardo, hoje você não tá legal? Pois é, gente, hoje eu não tô muito bem. Por quê, Ricardo? Sei lá, tem uma pessoa que eu gosto muito, que tá com um problema, tô um pouquinho preocupado, mas estou com foco aqui na solução, sei que o evangelho está me ajudando, estou mandando vibração para ela, essa pessoa há de melhorar, depois eu vou ver se eu faço uma visita para ela. Isso é ser positivo. Então você não nega o que sente, você sabe que existe um problema, mas o seu foco está na solução, mas você não nega o que sente. Você entendeu? Você não finge que não sente. É bem diferente. Positividade tóxica é uma coisa de gente que está mentindo para si mesmo e quer passar uma imagem que não tem. É fake, é mentiroso. É diferente de você ser uma pessoa otimista mesmo no meio dos problemas. As pessoas confundem isso também, né? Que você, para ser otimista, você não pode estar chorando. Não tem nada. Gente, quantas vezes na vida eu chorando por causa de um problema, sempre tive otimismo, porque eu sabia, isso vai passar. Agora tá duro pra caramba, mas eu sei que vai passar. E é isso que você tem que ter na tua cabeça. Entendeu? Porque nada acontece por acaso. Então, assim, não confunda. Emoções são transitórias. Veja, emoções são transitórias. Estados emocionais, eles são mais permanentes. Os estados emocionais, eles mudam também. Só que para que os estados emocionais possam se modificar, existe uma complexidade maior. Então, a tristeza, ela é uma emoção, ela é um estado de espírito transitório, entendeu? Se você for pensar de uma maneira mais profunda. Você pensa em melancolia, ou então você pensa no estado de realização interna, nós estamos falando de um estado emocional em que a pessoa vive a maior parte do tempo dela ali, naquela vibe. É mais profundo, é mais difícil de entrar e mais difícil de sair. Tanto vale para o negativo quanto para o positivo, tá? Porque quando você também aprende a viver no estado emocional elevado, é muito difícil de tirar disso. Tenta tirar de Jesus o estado emocional dele de fé em Deus. Tenta tirar de um Chico Xavier que passou, não nem falar de Jesus, que Jesus é outra coisa, né? Mas tenta, outro patamar. Mas vamos lá, tentar se tirar do Chico, mesmo com todas as tristezas que ele teve, as vezes que ele ficou amargurado, triste, acabrunhado, tentar se tirar dele o desejo de progredir, de amar a humanidade. Ninguém conseguiu. Porque quando você chega num determinado nível de consciência, mesmo a tristeza, que é passageira, ou a alegria, que é passageira, não afeta o estado emocional, que é muito mais permanente. Percebe isso? Então a tristeza, ela faz parte da vida, você vai ter sempre. Pronto, ontem teve jogo de futebol, quarta-feira. Parece uma tolice, tem gente que fica triste. Ah, meu time perdeu. Triste, veja, não tem nada a ver, um time de futebol jogou com o outro, meu time perdeu. Às vezes você vai ver um filme, né? Aquele filme você está torcendo pelo personagem. Tomara que fulano fique com ciclano, né? Tomara que ela case com não sei quem. E de repente o final não é esse, né? Às vezes faltou luz na hora. A internet caiu. Porra, se a minha internet não tivesse voltado, eu ia ficar triste. Claro, eu quero estar aqui contigo, eu ia ficar feliz. Você está entendendo? São coisas diferentes. Então isso vai e vem, tá? Isso é uma coisa. Mas a tristeza, quando ela fica por mais de 15 dias, que é o período que, né, normalmente o CID adota, o Código Internacional de Doenças, seguido pelos profissionais da área da saúde no mundo todo, aí você começa a ter um problema mais sério. Quando essa tristeza faz você não praticar higiene, quando essa tristeza faz você não comer, não se alimentar direito, não tem um problema, então alguma coisa está errada. Já não é mais uma tristeza comum. Entendeu? Ela está impactando o teu dia a dia. Ela está fazendo você não se socializar, está fazendo você se fechar e nem cuidar do próprio corpo, quiçá da própria alma. Então, isso é sério e a gente tem que levar a pessoa no médico. Entendeu? Isso não é frescura. Vamos, de novo, depressão não é frescura. Ok? Tudo bem? Vamos, isso é muito complexo, gente. Além disso tudo, tem a questão espiritual. Veja, até então não falei de questão espiritual, mas tem ela, né? O que é a questão espiritual? Com quem que você está vinculado? Aí o bicho pega. Porque, veja bem, vamos lá, o Chico. Vou pegar o Chico de novo. Poxa, o Chico teve muitos momentos de tristeza, mas ele era vinculado a espíritos de luz, porque ele era alguém que se esforçava para fazer o bem o tempo todo. Então, mesmo nos momentos de tristeza, o Chico recebia uma influência positiva da parte espiritual muito maior do que a negativa. Concorda?
Agora, vamos imaginar uma pessoa que não é vigilante. Qualquer pessoa. Eu, você ou qualquer pessoa. Não tenha vigilância. Né? Fé, frescura. Olha, seja otimista, que porcariada. Sabe esse povo assim? Sabe? Tudo é aquela coisa toda. Eu sei de tudo. Uhum, sei. Tem gente que sabe de tudo. A rampa não render, né? E essa pessoa entra numa tristeza profunda. Complicou. Porque além dela ter um problema na alma dela, no orgulho dela, ela ainda tem uma obsessão braba do lado dela, muito provavelmente. Mas muito provavelmente. Por que isso, Ricardo? Porque é vibração, gente. É vibração. Semelhante atrai semelhante. Entendeu? Semelhante atrai semelhante. E aí complica, né? Porque aí você pode tomar vários remédios, vai para o seu tratamento, mas se você é uma pessoa cabeça dura e não quer melhorar, se você não quer progredir, percebe? Você escolhe, eu não quero melhorar, eu não quero progredir, a influência espiritual tá lá feliz da vida, eu tô conseguindo manipular o Ricardo, entendeu? Vamos enfiar o Ricardo nessa tristeza profunda, ele vai desistir da vida. E é assim que começam as tendências suicidas. Porque eu estou abrindo mão de muita coisa. E eu podendo fazer um mínimo, não faço. Porque, gente, a ajuda, ela chega, mas você tem que fazer a sua parte. A gente não pode se esquecer disso. Deus deu livre-arbítrio, Deus não tirou teu livre-arbítrio. Tá difícil, tá complicado, a ajuda chega, mas se esforce para fazer uma oração, para pedir forças a Deus, para resistir ao mal. Nós temos que resistir ao mal. Essa é a prova. Deixa eu ler a segunda parte do Evangelho, porque eu não li, não. Isso foi o comentário do primeiro parágrafo. Olha a segunda parte. Lembrando, eu estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25, melancolia. Tá? Olha a segunda parte. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois Jesus disse, bem-aventurado... Desculpa, não. Só um minutinho. Passei aqui. Pronto, achei. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Olha a orientação do espírito amigo, hein? Na hora que você se vê nessa situação, resista com energia, ou seja, não se entregue. Ó aqui, ó. Não se entregue. De novo. Não se entregue. Outra vez. Não se entregue. Não se entregue. Resista com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruir acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Quer dizer, gente, todo mundo passa por isso em algum momento da vida. Não estou falando por depressão especificamente, mas por momentos de tristeza, ou por períodos mais prolongados que a gente está sem ânimo, sem energia, não é? Então, resista. A orientação dos espíritos amigos é aquilo que eu te falava ontem na pílula, quem escutou. Você tem que resistir. Gente, a vida ela é feita de movimento. Veja, tudo que Deus criou é um movimento. O vigiar e orar que Jesus faz referência é um processo de movimento. A gente não pode desistir. E a pessoa fala, eu estou tristonho, eu vou ficar aqui no quarto. Não fique. Sabe, dê seu jeitinho, se esforce um pouquinho. Com jeitinho, a maioria dá conta assim. Ainda mais se você estiver tomando seu remedinho, é um pouquinho de boa vontade também, né? Vamos combinar. Doença, mas também tem um pouquinho de boa vontade, que uns têm, outros não têm. Então, vá lá, faça uma oração, agradeça a Deus, entendeu? Levanta desse quarto aí, já, sabe, já vai para a sala, sabe? Ah, não estou com vontade. Vai sem vontade. Se esforce. Gente, resistir ao mal é isso. Se tá tudo fácil, você não precisa resistir a nada, não é fácil. Eu resisto àquilo que é difícil. Essa é a ideia. Entendeu? Põe uma música legal. Põe uma música legal. Vai chacoalhar o esqueleto. Entendeu? Tem gente que vai ficando triste. Você já viu? Põe aquela música que você gosta. Uma vibe do... Pelo amor de Deus, vai botar porcaria, não. Uma vibe do bem. Olha essas letras aí. Você põe uma música legal. Um ritmo bacana, entendeu? Isso é importante. Uma música que te põe para cima. Pode ser religiosa, pode ser uma música não religiosa, tudo faz. Mas que te ponha para cima. De verdade, uma energia boa. Sabe? Energia boa. Pô, de repente você fala, cara, eu vou ligar para um amigo meu.
Sabe, eu gosto de conversar com fulano, fulano me põe para cima. Faz isso. Natureza, gente. Caminhar com a natureza. Quantas vezes? Aí cada um tem o seu antídoto. Você vai ter que descobrir o seu. Eu amo estar com a natureza. Adoro andar sozinho, né? Principalmente sozinho. Sempre gostei. Então eu ando, vou para a natureza, já fui para parques, adoro caminhar junto à floresta, sabe? Penso na vida, sinto o ar da natureza. Então, se você gosta e tem essa possibilidade na tua cidade, vá caminhar. Tem gente que caminha na praia. Ai, a pessoa chega a volta melhor, entendeu? Meditação é uma delícia. Sabe, vai brincar com seus animais. Quantas vezes eu, numa tristeza profunda, fui brincar com os bichinhos, né, com os animais, e eles me deixam felizes. Sabe, me ajuda a acalmar, a serenar. Então você vai se ajustando. O tarô, eu, por exemplo, já disse isso no curso de tarô, sempre tiro o tarô para mim, sempre, né? Na necessidade, me ajuda demais. Abro o livro do Evangelho, lógico, e vários livros. Você vai descobrir o seu caminho, você não pode parar. Você não pode parar, não é? Você vai fazendo o seu pequeno progresso daquilo que você gosta. Vai estudar um outro idioma para treinar o cérebro. Isso ajuda muito, sabe? Vai fazer uma coisa diferente do que você faz. Às vezes mudar a aparência no sentido positivo, né? Isso funciona muito para mulher, né? A pessoa, vou pro salão. Aí vai lá, pinta o cabelo, puxa para um lado, puxa para o outro. Parece frescura, mas não é não. Às vezes você dá um tapa no visual, você melhorando do lado de fora, você melhora a maneira como você se sente do lado de dentro. Não é? É o ideal? Não. O ideal é mudar dentro para trabalhar fora. Mas é errado? Claro que não. Isso você pode melhorar fora para se sentir melhor, por que não fazer? Você está entendendo? O que não pode é parar. O que não pode é parar. E o problema está aí. Quando você para de tentar. Sabe, vá a uma casa espírita, vá na igreja, vá onde você gosta. Por quê? Porque na tristeza, às vezes, você tem companhias espirituais, sim. E no passe que você vai receber, isso pode tirar isso de você. Com certeza. Mas se o seu pensamento continuar ruim, volta tudo de novo. Mas agora que está abrindo, vá às instituições. Obviamente, vai te ajudar muito. Faça o evangelho no lar em casa. Pessoal, quantas pessoas eu ouço falando, depois que eu comecei a ouvir as pílulas e assistir o evangelho, minha vida mudou. Tem alguém aqui assim? Dê o seu depoimento. Tem alguém aqui assim? Depois que eu comecei a escutar as pílulas, assistir o evangelho no lar, estou nem falando dos nossos alunos, que é um relacionamento mais intenso ainda do que eu tenho do que com vocês. Mas vou falar de quem está aqui no nosso conteúdo gratuito. Ainda assim, puxa vida, por que melhorou? Melhorou porque você se abriu. Melhorou porque você quer que melhore. Porque eu estou aqui gravando todo dia, entendeu? Há anos, fazendo conteúdo todo dia há anos. Você que se abriu. É diferente. Como, por exemplo, tem muitas coisas que eu tenho contato que existem há anos. Hoje eu posso estar aberto, ontem eu não estava. Então, fiel da balança sempre vou ser eu. Na sua vida sempre vai ser você. É o seu nível de abertura, entendeu? Que faz a diferença para tudo na vida. Então, não se deixe paralisar pelos problemas. Sabe? Chore sorrindo, chore caminhando, mas ande. Lembra de Emmanuel? 1 milímetro por dia. Siga. Ficou 1, 2, 3 dias chorando por um problema. Tá triste? Faz parte da vida. Eu sei, não é fácil, mas caminhe. Entendeu? Caminhe. Tô sem fome hoje, mas vá trabalhar. Você tem que movimentar. O que não pode é a gente se sentir assim. E quando você vê uma pessoa que não está dando conta de fazer isso, que pelo menos você está aqui no Evangelho. Bem ou mal, você está aqui. Nós estamos juntos aqui. Isso ajuda demais. Porque muitas vezes essa pessoa no nível de melancolia profunda, ela não tem ninguém. Porque ela fica chata. Bora falar o português, claro, ela está doente. Então, uma pessoa doente, mentalmente, ela está chata. Sabe? Nada é bom. Vamos, não. Bora levantar e não quero. Toma não sei o que, não vou. Então, qual que é a tendência? Todo mundo se afastar. E é a hora que a pessoa mais precisa. É a hora que ela mais precisa de oração. É a hora que ela precisa de alguém que tenha paciência, mas ao mesmo tempo limite, porque você tem que ser firme para poder ajudar, não cruel, mas firme muitas vezes. Então, é a hora que essa pessoa precisa de suporte, não de você virar as costas para ela. Agora, você também não pode deixar ela impedir você de viver a sua vida, hein? Porque esse é um outro ponto polêmico. É quando você convive com uma pessoa depressiva e ela te manipula, porque pessoas depressivas são ótimas para manipular. Nossa, e como são? Sabe? Nossa, você vai sair, vai me deixar sozinha. Quantas vezes eu já vi isso? Meu Deus, você vai me abandonar aqui. Aí, de repente, o sujeito está lá, a mulher está lá, você está lá, há dias trancado dentro de casa, vive em função da sua mãe ou do seu filho, seja lá de quem for, você está ficando louca. Você está ficando doido. Você não aguenta mais. Você precisa sair.
Por isso que eu estou lhe falando, você tem que ter uma vida. Você não pode se anular por causa da pessoa que não está bem. Entender ela, ajudá-la, não significa que você vai se anular. O erro está aí. Você se anula, porque você permite. É diferente. Você permite se anular. Porque já vi muito disso. E não tem desculpa. Se você for num bom terapeuta, você vai tomar chapuletada, porque senão você não acorda. Vai pro A. Você tem um A, você tem um Alanon. Você tem um encontro com os familiares. Familiar, toma chapuletada. Porque o familiar, muitas vezes, ele é codependente do dependente químico. Acontece na bebida, acontece com a questão das drogas. Entendeu? Não. Veja, você para amar alguém, você tem que estar inteiro. Salva-vida só salva alguém que está se debatendo se souber nadar. Se o salva-vida estiver morrendo também, ele vai salvar quem? Então, como é que você vai ajudar o seu parente, o seu amigo que tem tristeza, se você está tão triste quanto, você não está dando conta mais? Então, cuide de você. O cuidador também precisa de cuidado. Não entre numa codependência, que é um problema grave e negativo, se deixando manipular por seus sentimentos ou pela fala do outro. Não que a pessoa faz de sacanagem, não é isso não, gente. É inconsciente. É inconsciente. Aí você vai ter 2, 3, 4 doentes. Você tem um sistema doente na família. Quando você tem uma pessoa na família doente, mas a família ela tem lucidez, você consegue equacionar isso razoavelmente bem. Mas quando a família não tem maturidade, e a maioria infelizmente não tem, para lidar com isso, porque não é uma questão simples, o que acontece? A família toda adoece. Toda adoece. Por isso que eu te falei logo no início, isso não é um tema simplório, né? A gente não pode querer simplificar. Não, cada caso é um caso. Cada família é uma família. Alguns vai ter uma obsessão forte, outros menos. Outros são questões emocionais, a terapia não está funcionando. Outros a pessoa não quer fazer terapia, o que é um problema. Tem gente que é contra remédio, não toma quando precisava. Olha como funciona. Leiam de novo. Item 25, do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalho. Ah, tá! Ainda tem essa conversa. É genética, Ricardo. Pule fora disso, viu? Pule fora disso. A depressão ela pode ter predisposição genética, que é diferente de seja. Quando você fala depressão genética, você está dizendo que não tem cura, que não tem mudança. Saia disso. Tem vários casos hoje na medicina de terapeutas e médicos que acompanham pessoas que têm marcadores biológicos tendentes à depressão, mas que com psicoterapia e medicação estão resistindo e vivendo bem suas vidas. Isso não é uma sentença de morte, não, viu? Cuidado com isso. E vamos entender por que a pessoa nasce geneticamente com a tendência à depressão. Porque ela está com problema na vida passada. É isso aqui que nós estamos explicando. É isso, gente, que o Evangelho está dizendo. Olha como é que o texto começa. O Espírito fala para nós o quê? Sabeis que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a vida amarga? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade, à liberdade, se esgota jungido que lhe serve de prisão ao corpo e vão querendo sair dele. Então, por que acontece a questão genética? Porque meu perispírito está lotado de culpa, arrependimento, tristeza, mágoa que eu trago do passado. Na hora que vai jungir ao meu corpo físico, eu imprimo isso, porque o perispírito ele printa no corpo que vai se desenvolver as tendências. Mas isso não é determinante. Cara, se fosse determinante, acabou Deus. Para que você ia reencarnar, então? Você não ia ter escolha, né? Se eu nasci com a tendência genética a ser depressivo, tendência. E eu não tivesse escolha, então o que eu estou fazendo aqui na vida? Não, gente, não. Não deixe o seu problema ser maior do que você. Vamos lá, positividade tóxica não, mas negatividade tóxica também não. Eu sou sim capaz de melhorar a minha vida sim com os problemas. Pessoal, uma pessoa perde um braço, perde uma perna num acidente de trânsito. Muitas pessoas têm problemas graves e quando elas querem, elas se recuperam, vira atleta olímpico. Eu vi uma entrevista outro dia de um autista savante, que é uma área do autismo, né? Que, aliás, talvez até uma polêmica que não deveria nem ser categorizado como autista, mas que seria um autismo, abre aspas, mais leve, em que a pessoa se torna médico, advogada, ela tem uma vida, embora tenha fobia social, e a pessoa está lá se esforçando, trabalhando. Não é determinado, não. Não. Nós temos condições, sim, de buscar ajuda. E às vezes a gente não busca. A gente se esconde atrás das dificuldades. Não, você pode ter dificuldade. Você fala, fulano é depressivo porque o pai era bêbado. Eu entendo. A mãe era bêbada. Só que tem muita gente que tem pai bêbado e, apesar disso, não vai se tornar uma pessoa depressiva. Pera aí.
Aí nós temos que analisar o espírito. Você está entendendo que não tem simplificação de nada? E aqui nós estamos respeitando todos os casos, todas as situações, mas nenhuma delas é menor do que o amor de Deus por nós, meus amigos. Nenhuma dessas situações é menor do que o amor de Deus. O amor de Deus é maior do que tudo. E o amor de Deus nunca permitiria você e eu virmos aqui para a Terra com qualquer dificuldade que fosse, sem recurso. Sem recurso. Porque se Deus fizesse isso, ele deixaria de ser Deus. Aí apaga tudo, fecha a conta e vamos embora, porque a vida teria perdido o sentido. Né? Então, assim, como eu disse, é um tema muito profundo para a gente abordar aqui. Olha que eu estou tentando aqui fazer de maneira rápida, em 40 minutos. É claro que isso aqui exige de nós muito mais reflexões. Mas qual que é o objetivo do Pinga Fogo? Pinga Fogo não tem o objetivo de resolver problema de ninguém. Né? O Pinga Fogo tem o objetivo de trazer questões que são polêmicas, como essa, à tona, para que cada um reflita e cada um vá tomando as suas posições, né? E, consequentemente, você se especializa. E a ideia é você sair daqui e estudar mais. Né? Então, se você se identifica com alguma coisa que foi falada, vá se aperfeiçoar mais. Sabe? Alguns vão se aperfeiçoar na questão espiritual para entender melhor como se libertar dessas questões obsessivas, a parte da mediunidade. Outros vão se identificar com a questão biológica, falar, cara, eu preciso ir no médico, tenho que levar minha filha no médico. Outros vão se identificar com a questão psicológica, pô, eu achava que era frescura. Não, eu tenho que tentar levar num terapeuta para poder entender. É isso, entendeu? Outros vão falar, não, mas eu posso amenizar minhas tristezas, eu estou botando peso mesmo. Eu preciso trazer leveza. Vou botar minha música. Entendeu? Cada caso é um caso. Mas seja lá qual for o seu caso, nós estamos aqui para você. Isso eu te garanto. Eita, meus amigos!